educador social de informática do Centro Comunitário Irmã Giovana de Jandira. Aula de hoje, número 17, função média e conte C no Excel, ou pode ser usado também o Planilhas Google. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aula 17, função média e conte C, é voltada para a turma dos adolescentes, idade entre 11 e 17 anos. Bom, pessoal, como sempre, antes de iniciar o conteúdo da nossa videoaula de hoje, peço que prestem muita atenção, porque logo após a videoaula, como eu sempre faço, eu deixo a atividade para que vocês possam praticar lá no nosso grupo do WhatsApp de atividades online do Centro Comunitário Irmã Giovana. Bom, então vamos lá, pessoal. Aula 17, função média e conte C. A primeira função que nós vamos aqui trabalhar é como calcular a média no Excel. Bom, primeiramente, nós temos, relembrando as aulas, né, de matemática, né? O que é a média? Bom, a média, eu tenho uma determinada quantidade de valores e eu preciso tirar, saber qual é a média dessa determinada quantidade de valores. Aqui eu digitei esses três valores: 8, 6 e 4. E aqui eu quero saber qual é a média desses três números: 8, 6 e 14. A média, o que é? É o resultado final obtido da soma. Após eu fazer a soma de uma determinada quantidade de valores, eu vou ter um resultado. O resultado que eu obtiver da soma, eu divido pela quantidade de valores. Se nós fizermos um cálculo aqui de cabeça, 8 mais 6, 14. 14 mais 4, 18. 18. Qual é a quantidade de valores que eu tenho? São 3. Então, 18 dividido por 3, 6. Interessante que aqui, ó, se nós selecionarmos esses três valores, 8, 6 e 4, logo aqui abaixo no rodapé, o Excel exibe para nós média 6, a contagem de valores 3 e a soma é 18. Então, ó, 8 com 6, 14. 14 com 4, 18. 18 dividido pela quantidade de valores, que são 3, 18 dividido por 3, média 6. Então vamos aqui, ó, seguindo o nosso exemplo da videoaula, vamos lá. Então, para aplicar a função média no Microsoft Excel, basta digitar a seguinte fórmula na célula desejada: igual média. Como eu havia mostrado na aula anterior, fórmulas e funções, toda fórmula ou função sempre vai começar com o sinal de igual, porque a partir daí, quando eu digitei o sinal de igual dentro da célula, o programa irá entender que eu vou fazer um cálculo. Então, dentro da célula H3, eu vou escrever o nome da função, média. E aqui, ó, o Excel já nos dá a opção, eu posso clicar duas vezes. Então, eu digitei a função lá, né, média. Em seguida, ao abrir o parênteses, né, digite o intervalo de argumentos que serão usados, aplicados na função. Então aqui, ó, melhor mostrando na prática para vocês. Então vamos lá, média. Então aqui, ó, primeiro precisamos entender. Aqui eu tenho um exemplo:
ano letivo de 2020, segundo semestre. Aqui é um boletim escolar. Na coluna A eu tenho o nome dos alunos, na B, C, D e assim por diante eu tenho o nome das disciplinas: português, matemática, biologia, física, história e sociologia. Na coluna H eu quero saber a média final que cada aluno obteve em todas as disciplinas. Então vamos lá. O primeiro aluno aqui é a Maria, português. Ela teve uma média 8. O primeiro aí eu vou substituindo argumentos. Número 1, no caso aqui é o 8, ele se encontra dentro da célula B3. Aí eu posso colocar os 2 pontos. Aí ele repetiu B3. O que vai acontecer? O Excel vai pegar o valor que está dentro da célula B3 e vai calcular até a G3. Vou fechar o parênteses, porque o que vai acontecer? Vamos fazer um cálculo de cabeça. 8 com 6, 8 da média português, 6 da média matemática, vai dar 14. Biologia, aqui pessoal, vamos lá, deixa eu só calcular aqui, apertar o Enter. Ó, deixa eu só corrigir aqui, opa, um errinho, né, de digitação. Biologia. Por que, pessoal? Olha, se eu selecionar todos os valores aqui, a soma da média de todas as disciplinas deu 38. 38 dividir por 6, que são a quantidade de disciplinas, né? Português, matemática, biologia 3, física 4, história 5, sociologia 6. Então, as somas de todas as médias, 8 com 6, mais 5, mais 6, mais 7, mais 6, 38. Dividido pela contagem de valores, que são as 6 disciplinas, 38 dividido por 6. Então, a média eu obtenho a partir da divisão da soma pela quantidade de valores. E a média deu 6,33. Então, a aluna Maria obteve a média 6,33. Olha lá, média igual média de B3, 2 pontos, quer dizer, até G3, que é sociologia. Então, ele pegou todos os valores, somou, deu um resultado e dividiu pela quantidade de valores. E aqui, na nossa explicação, então, né, eu coloquei lá, média, eu apertei, então, aqui como diz, caso a média ela informe muitas casas, né, após a vírgula, nós podemos simplificar através da função diminuir casas decimais, que é esse símbolo aqui, ó. Vou mostrar aqui no Excel. Aqui nós temos aqui a opção diminuir, ó, casas decimais. E aí ele pode, no caso, simplificar para nós, né? Então a aluna Maria, ela obteve uma média 6,3. Vamos agora fazer aqui do Matheus. Então novamente, ó, sinal igual, média. O Excel não dá a opção aqui, eu sei que é essa a função que eu quero usar. Média, número 1, Matheus, português, ele obteve média 9, que está dentro da célula B4. Média de B4, 2 pontos, ele repetiu B4, eu apago. Aí eu pego o valor que está na última disciplina aqui, que é sociologia, eu obteve a média 9. O 9 da média da disciplina sociologia do Matheus está dentro da célula G4. Aí eu tenho que, se eu abrir o parênteses, eu devo fechar. Média, o Matheus obteve a média de 7,5. Se nós selecionarmos aqui todas as médias do aluno Matheus, aqui no rodapé do Excel ele nos informa, ó, a soma de todas essas médias dá 45. 45 dividido por 6
média 7,5. Agora, pessoal, eu quero mostrar um recurso bem interessante no Excel, que é a alça de preenchimento. Eu sei que para a aluna Isabel, Felipe, André e a Guadalupe, eu tenho que fazer o mesmo cálculo. Então, eu uso o seguinte recurso. Nós podemos replicar, repetir a função utilizada para as demais células, clicando e arrastando na direção desejada o ícone do canto inferior direito da célula, assim como mostra na imagem aqui que vocês vão ver. Que é a alça de preenchimento. Vamos lá, eu vou clicar aqui dentro da célula, no caso H4. Eu deixo a setinha do meu mouse parada no canto inferior direito da célula. Formou essa cruz, eu seguro o botão esquerdo do mouse e vou descendo até onde eu vou querer o cálculo. Pronto, ele colocou para nós aqui o cálculo da média de todos os demais alunos. Ok, pessoal, então essa foi a função média. A nossa próxima função da aula de hoje, que é também a função conte-se, tá? Bom, aí aqui eu vou fechar, eu vou aqui só abrir então a planilha conte-se. Primeiramente, então, a função média, ela serve para nos apresentar o valor de uma determinada soma de valores mediante uma divisão. A função conte-se, ela serve para contar, o nome já diz conte, vem de contar. Serve para contar a quantidade de um certo tipo de dados em uma planilha. Aí podemos usar, por exemplo, existe uma revenda de carros. E aí eu quero saber quantas unidades da montadora X há disponível. Quantos modelos acima do ano de 2010. Ou podemos ainda, com a função conte-se, que é essa função, eu vou deixar separado para a próxima aula, nós podemos buscar, fazer uma busca por mais de uma referência ao mesmo tempo. Tá? Então vamos fazer somente aqui primeiro a função nessa aula de hoje, só a conte-se. Então aqui eu tenho um exemplo da planilha. Eu tenho aqui, ó, na coluna B o nome dos funcionários, na coluna C a idade, na coluna D o sexo, se ele pertence ao sexo masculino ou feminino, e na coluna E os cursos que esse funcionário já fez. Então vamos lá. Então, a função conte-se serve para que eu possa contar uma determinada quantidade de valores. Então vamos lá. Bom, digamos que em um levantamento a ser realizado, o gestor da empresa, ele precisa saber a quantidade de funcionário homem, de funcionários homens lá no seu grupo de trabalho. Então, vejamos agora como seria a função que ele deveria inserir. Ele quer saber aqui dentro dessa planilha a quantidade de funcionários homens. Então, eu vou aqui fazer junto com vocês como ficaria. Então, eu coloco um título, homens, e vou usar a função conte-se. E aqui, ó, o Excel já nos dá a opção, eu posso clicar duas vezes, eu sei que é essa, conte-se. Aí, o intervalo. Aí, qual é esse intervalo? Aqui diz D6 a D15. O que é D6 a D15? D6 a D15 representa, ó, o sexo. Então eu clico e arrasto. Ele selecionou todo o intervalo para mim. Eu quero saber nesse grupo de funcionários a quantidade de homens. D6 a D15, que são intervalos de células aqui. Ou seja, o último funcionário é a Larissa, então eu tenho que contabilizar aqui, começando do João, que se encontra na célula D6, que é do sexo masculino, até a Larissa. Eu usei um intervalo, ou seja, um grupo de células. Aí qual é o critério
O critério, eu devo, após antes de colocar o critério, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Se atentem, pessoal, a colocar a ponto e vírgula, abre parênteses, porque se você esquece um ponto e vírgula, ou um abre ou fecha parênteses, vai dar um erro no cálculo aí da função, tá? Qual é o critério? Bom, o critério é que a quantidade de funcionários, que eu quero saber quantos homens eu tenho no meu grupo de trabalho. Então, aí eu coloco entre aspas duplas, né, que a função exige que a referência esteja entre aspas. Aí, note também que eu escrevi aqui para, no caso, critério, né, a ser buscado M em minúscula. Então, só que aí o Excel ele não diferencia letras maiúsculas ou minúsculas, então não faz distinção. Então vamos ver aqui, ó, o exemplo. Aqui, ó, na nossa planilha, percebam que, ó, que quando eu diferenciei tanto o sexo masculino quanto feminino, eu coloquei letra maiúscula. Mas aí aqui no critério eu vou colocar entre aspas duplas o M minúsculo. Aí eu fecho aspas duplas e depois eu fecho o parênteses. Agora sim, completei a minha função CONT-C. Então, pessoal, CONT vem de contar. E esse C, ou seja, eu vou fazer algo se a condição for atendida, ou seja, eu só vou contar a quantidade de funcionários que forem, se forem do sexo masculino. Vamos saber quantos funcionários eu tenho? 5. Então, ó, conte C de D6 a D15, que representa esse intervalo, ou seja, ele vai buscar aqui, ó, a partir da linha 6, ele vai contar. O que for homem, ele vai reservar. Então, de cabeça, aqui, ó, se a gente for só observar na planilha, ó, quantos homens ele tem aqui, ó. O João, 2, o Marcos, 3, o Rafael, 4, o Luiz, 5, o Igor. Então, homens, ele contou 5, tá? Uma outra também funcionalidade interessante desse comando, né, da CTRL-C, é que ele nos permite também que nós trabalhemos com os operadores de comparação, que são aqueles, né, o maior que é esse símbolo, né, maior que, e o menor que, e também maior ou igual, ou menor ou igual, e também o diferente dele. Então vamos lá, para exemplificar, vamos supor que esse mesmo gestor da empresa, ele quer saber agora quantos funcionários com 28 anos ou menos ele tem. Então, a função escrita deverá ser a seguinte. Vamos lá. Ele quer saber a quantidade de funcionários igual ou menor que 28 anos. Então, vou fazer aqui, eu vou apagar e vou fazer junto aqui com vocês. Então, vamos lá. Sinal de igual. Conte C. Então, ele quer saber o que? Quantos funcionários com 28 anos ou menos. 28 anos ou menos. Então, se é a idade, idade está aqui na coluna C. Então, qual é o intervalo? É a idade aqui, ó. Aí eu pego de C 6, que é onde começa aqui a idade, ó, do João, na linha 6, até C, coluna C, linha 15, que é a idade da Larissa. Esse foi o intervalo. Agora, qual é o critério? Ou seja, qual é a condição? Ele só vai contar quantos funcionários são igual ou menor que 28 anos, só se for igual ou menor que 28 anos. Ele vai contar a quantidade de funcionários que eu tenho.
Aí eu uso também, ó, entre aspas duplas, o operador de comparação, menor ou igual a 28. Vamos lá. Opa, vamos voltar aqui na planilha acontecer. Então aí o critério é, entre aspas duplas, menor ou igual a 28 anos. Aí eu fecho aspas duplas, fecho parênteses. Então, pessoal, aqui eu estou calculando. O gestor quer saber qual a quantidade de funcionários que eu tenho com idade igual ou menor que 28 anos. O intervalo é a idade de C6 até a célula C15, ponto e vírgula. O critério menor, a idade menor ou igual a 28. Vamos saber quantos funcionários eu tenho igual com idades igual ou menor a 28 anos. 4. Vamos ver se está correto aqui. Exatamente. 4 anos. Então vamos ver. Se a gente for olhar aqui de cabeça, aqui só verificando linha por linha, funcionários com idade igual ou menor que 28. Nós temos 4, né? Nós temos aqui a Mirella, que tem 19. A Júlia, 26. O Igor, 28. E a Larissa, 23. Então, com igual ou menor que 28 anos, nós temos a Mirella, 1. A Júlia, 2. O Igor, 3. E a Larissa, 4. Certo? Bom, pessoal, então hoje eu apresentei para vocês o uso das funções no Excel. Função média. Calculamos aqui a média aqui do exemplo do boletim escolar. E a função CONT-C, que ela conta uma determinada quantidade de valores mediante uma condição. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Lembrando que após vocês terem assistido a videoaula com bastante atenção, no nosso grupo lá do WhatsApp de atividades online tem os exercícios para serem feitos. Exercícios esses para praticarem o uso da função média e também o uso da função CONT-C. Tá? Lembrando que aí na próxima aula eu vou falar sobre a função CONT-C e outra função também do Excel. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário pode deixar lá no grupo do WhatsApp e também na página de comentários aqui do YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima.